Melhor noite, melhor tarde, melhor dia. Eu não sei a hora que você está assistindo esta pérola, e por isso eu me dirijo assim. O tema desta pérola da graça é o debochado que ataca as igrejas e os pastores. Eu, quando tenho tempo, eu analiso alguns comentários, né? Analiso em especial os legalistas que entram no nosso canal e caem de paraquedas. Eles são atraídos por temas que falam de diabo, temas que falam que Jesus não vai voltar. Esses temas assim atraem os legalistas para o nosso canal. E alguns dos comentários, e mesmo até alguns áudios que chegam até a mim, dizem assim: este homem debocha dos crentes, este homem ataca os pastores, ele ataca as igrejas. Bem, primeiro que o termo debochado tem um outro significado, né? Debochado é um outro significado, mas é o termo que eles usam. Eu quero apenas ler uma expressão de Paulo, só para não deixar de ler. Mas vamos ver o que Paulo disse aos filipenses. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. 16. Estes, os que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. 17. Aqueles, os da inveja, os do porfia, contudo prego a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando-se suscitar tribulação às minhas cadeias. Abençoados, deixa eu dar uma resposta a esses irmãos que me chamam de debochado, que diz que eu ataco as igrejas e os pastores. Vou começar pelo termo debochado. Eu não sou debochado. Debochado é quem vende feijão a R$1.000. Isto é que é um deboche, se é que o termo pode ser aplicado a isto, tá? A palavra debochado quer dizer outra coisa, mas vamos usar o termo que se usa a mim, né? Debochado é quem vende feijão a R$1.000. Debochado é quem vende álcool em gel por R$500. Debochado é quem aplica a lei de Moisés e traz uma falsa esperança, dando nariz de palhaço. Isso é que é debochado. Deboche é o que vocês fizeram com a igreja de Cristo durante anos a fios. Isto é que é o verdadeiro deboche. Eu não debocho dos crentes, eu os desperto. Eu mostro a humilhação em que eles sofreram, e eles dão um estalo dizendo: é mesmo, é assim que fizeram comigo. Debochado são os pastores, num toma lá da cá, numa crueldade sem fim, em que alguns entram aqui no nosso canal e defendem. Deixa eu dar uma resposta a alguns que dizem: para de atacar as igrejas, para de atacar os pastores e prega o Evangelho. Primeiro, que eu não ataco a igreja. Igrejas são vidas. Igreja não tem nada a ver com isso que se faz aí, bota a placa lá na frente e chama as pessoas para um culto de libertação e passa óleo. Isso não é igreja, isso é um covil de ladrões. É isto que eu ataco. Eu não ataco igreja. Igreja é vidas, é uma junção de vidas que formam o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça. Eu não ataco a igreja, eu ataco a isto
que está aí fora. Quando se ouve falar de igreja, as pessoas associam o termo igreja aos templos, aos sacerdotes, aos sacrifícios, às mandingas espirituais oferecidas em nome de Cristo, ao toma lá da cá, às barganhas com Deus. É isso que as pessoas relacionam o termo igreja, mas a verdadeira igreja não tem nada a ver com isso, até porque a igreja não é feita de paredes. A igreja é de Cristo, a igreja somos nós, as pedras que vivem, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não ataco esses são a igreja. Eu ataco aquilo que eles construíram, esta construção, sabe, aonde se deve oferecer sacrifício, pagar o dízimo, pagar o preço, honrar o sacerdócio. É isto que eu ataco. Então o que se vê aí fora como igreja? É um grande estelionatário, uma falsidade ideológica que precisa ser combatido com o evangelho, com autoridade espiritual, com o evangelho. Então aqui está a minha resposta. Eu não ataco as igrejas. Também não ataco os pastores. Eu ataco o lobo, o mercenário. Eu ataco o profissional evangélico. Eu ataco os papas da igreja. Eu ataco aqueles que vão se beneficiando com o engano aplicado na vida dos outros. Aos pastores eu não ataco, porque pastor não é título, pastor é um dom, o dom de pastor. Pastor como título só existe um, Cristo. O resto são mercenários. Todos os que vieram antes dele, ele disse isto, são mercenários. Então eles entram aqui e dizem assim: você ataca as igrejas. Igreja são vidas. Você ataca pastor. Pastor é dom. Eu ataco o lobo, que impede a palavra de Deus de ser pregada na sua essência, que faz do Cristo ressuscitado avarento, mesquinho. Eu ataco isto, a quem prega um outro evangelho, o evangelho da barganha, o evangelho que vai perder a salvação, o evangelho que é um insulto à soberania de Deus, o evangelho do livre-arbítrio, que Deus tem que respeitar o homem, o evangelho em que o homem se perde, quando Cristo disse na sua palavra que nada os separa do amor de Deus. É isto que eu ataco. E um abençoado me disse: mas isto não é uma asseveração muito presunçosa da parte do Senhor? Eu disse: não, terrivelmente presunçoso foi o que a chamada igreja fez com a mensagem do Evangelho de Cristo. Terrivelmente presunçoso foi o que a chamada igreja fez contigo, comigo: mercantilismo, charlatanismo, exposição ao ridículo, apropriação de bens e valores, de preferência em nome de Cristo, um dízimo inexistente. É isto que eu sou contra, esse estelionato espiritual, e que alguns entram aqui neste canal para defender. Vou mandar um recado a vocês. Vocês estão perdendo o seu tempo, porque eu não sei se vocês já repararam, isto é como uma massa de bolo: quanto mais vocês batem, mais cresce. O desespero de vocês é que as vidas estão acordando. É só olhar para o número de inscritos, é só olhar pelo YouTube quantos pregadores estão aí avançando, é só olhar lá na Bahia, Porto Alegre, Belo Horizonte, é só você olhar para os nossos trabalhos e você vai ver que em cada cidade desse país as pessoas já se reúnem para ouvir o Evangelho. O desespero de vocês é esse, que o cofre de vocês estão reduzindo, e quando vocês mandam mensagem, liga o WhatsApp com profecias de mentira, as vidas que se alimentam desse Evangelho aqui já não sentem mais o medo nem as garras afiadas de vocês no bolso deles.
É isso que vocês entram aqui nesse canal me atacando de herege, de falso profeta. Só que é um falso profeta que abre o telão com a Bíblia. Só que é um falso profeta do que vocês dizem ser, que tem iluminado os olhos dessas pessoas e tem desmascarado vocês. Vocês estão desesperados e vão continuar, porque nós só vamos começar a desafrouxar um pouquinho a corda quando nós estivermos aqui com 3 milhões de inscritos, 3 milhões de pessoas ouvindo e bombardeando de norte a sul, de leste a oeste, que nós estamos em graça, felizes, seguros e sem temor do mal. Tá bom? Deixo aqui o meu abraço e deixo aí essa explicação para que eles entendam que nós não somos debochados. Debochados são eles, vendendo feijão, vendendo azeite, vendendo gel. Eu não ataco as igrejas, eu ataco o alçapão. Eu não ataco os pastores, eu ataco o lobo. Um grande abraço, assim é, graça e paz.